Olá, começa agora o Questão de Ordem ao vivo. O tema que nós vamos debater hoje, maus tratos na infância. Em 2019, foram registradas na cidade mais de 1.000 ocorrências de violência contra crianças. Recentemente, acredito que todo mundo acompanhou, um jovem de 11 anos foi encontrado acorrentado em um barril pelos pés e pelas mãos. Depois deste caso, inúmeros foram divulgados pela imprensa. Para falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar, o papel da Câmara nesta fiscalização, está aqui comigo a vereadora Débora Palermo, ex-conselheira tutelar e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, o vereador Paulo Búfalo, membro desta Comissão de Defesa dos Adolescentes, e neste primeiro bloco temos a presença da Jaqueline Gachet de Oliveira, ela que é presidente da Comissão de Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB. Deixando claro aos três, desde já, Jaqueline, Débora e Paulo, o tempo inteiro vocês podem me interromper, vocês podem conversar entre vocês e eu faço a intervenção quando for necessário. Para nós iniciarmos então o nosso debate, vereadora Débora, ontem aconteceu a primeira reunião da comissão e como é que você avalia as ideias que surgiram ou foi uma reunião que vocês mais ouviram sugestões? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos assistem, doutora Jaqueline, vereador Paulo Búfalo. Bom, o levantamento da reunião, de ontem, foi boa em partes, porque nós não tivemos a participação da assistência social e da saúde. Foram justificadas ausências que tanto a secretária da assistência social como a doutora Tânia, que viria pela saúde, elas estavam no Ministério Público depondo sobre o caso da criança encontrada no barril. Tá. Mesmo assim, eu avaliei como positiva a participação, as ideias, as sugestões e o debate, o levantamento das políticas públicas, principalmente da falta, daquilo que falta nas políticas públicas para as nossas crianças, adolescentes e jovens na cidade. E nas próximas nós queremos chamar outras secretarias, o CMDCA, os conselhos tutelares, para que a gente possa fazer um levantamento com todos esses órgãos e apontar, enquanto comissão, começar a apontar ao poder público e indicar as políticas públicas necessárias para que os direitos de nossas crianças e adolescentes não sejam violados na cidade. Vereador Paulo Búfalo, o senhor também é membro da Comissão de Direitos das Crianças e do Adolescente, participou da reunião. Como é que você tem acompanhado os últimos casos? Quais são os próximos passos? Ainda entender como é que tudo funciona ou já tem alguma ideia em relação à política pública? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel, vereadora Débora, doutora Jaqueline. De fato, participei também dessa reunião, compondo aí a comissão com a vereadora Débora. E a minha análise vai remeter a uma fala sua no início, Gabriel, quando você disse que depois daquele caso que se tornou público, gerou comoção internacional, vários outros casos ganharam publicidade na imprensa. Uma das grandes questões é isso. Um certo anonimato de como essas questões da violência contra criança e adolescente ocorrem nas mais diferentes áreas e tendo, sobretudo, o Estado como violador, Agora, como que isso é percebido pela população para que a gente chegue num ponto desse? Quando há um caso de comoção, outros apareçam. Acho que uma grande tarefa da comissão, e nós dialogamos um pouco ontem, na reunião de ontem, é justamente a gente debater essas formas de violência, dar concretude a isso, para que as pessoas percebam que isso, nós olhamos para uma situação de um adolescente preso num barril acorrentado. Agora, há outras atitudes de adultos, que trazem muita violência
para crianças e adolescentes. Eu acho que nós vamos, nessa legislatura aqui, atuar muito nisso, para poder dar essa visibilidade e debater essas formas de violência. Então, exatamente sobre esse assunto, eu chamo para o nosso debate a Jaqueline Gachet de Oliveira, presidente da Comissão de Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB. Muito importante a sua presença aqui no Questão de Ordem, Jaqueline, para a gente abordar também esse ponto de vista jurídico, que ainda pode causar alguma confusão ainda na sociedade sobre isso que o Paulo Búfalo, então, acabou de dizer agora. Como podemos identificar maus tratos em uma criança? Claro que acorrentar em um tambor é considerado crime, por isso que houve toda essa comoção. Mas existe um limite para essa bronca, para um possível castigo? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigada, Gabriel. Boa tarde, vereadora Débora, vereador Paulo. Bem, na realidade, eu vou colocar um pouquinho a fala do vereador Paulo para a gente lembrar o seguinte: esse caso realmente trouxe uma comoção nacional, tanto que a OAB foi acionada de diversas formas, população, os nossos colegas advogados, operadores do direito, e por isso, inclusive, nós emitimos uma nota informando a população que nós acompanharemos esse caso até que ele, de fato, se resolva. Mas a gente não pode se esquecer que esse não é o único caso. Vimos isso porque depois dele outros foram denunciados. O caso desse menino, ele é o que ficou, né, o que saiu na mídia, que foi veiculado em todos os lugares, mas a gente tem a absoluta certeza de que esses dados são subnotificados. Então, o primeiro passo, mais importante nesse momento, eu acredito que seja uma reunião aí de todos os atores, todas as instituições, todos os órgãos que compõem a rede de proteção, o Estado e a sociedade, para que a gente levante esse debate, para que a gente promova esse debate, para que a sociedade também entenda que ela tem um papel no combate à violência, que ela tem o dever de realizar as denúncias. Bom, a legislação ela traz, né, ela tipifica o crime de maus tratos e ela é muito clara em definir 4 situações para a responsabilização, que são a privação de alimentação, o fato de deixar de manter os cuidados indispensáveis das crianças e dos adolescentes, sujeitá-los ao trabalho excessivo ou inadequado e abuso dos meios de coerção e disciplina. Isso está previsto no Código Penal, a pena vai de detenção de 2 meses a 1 ano até reclusão de 4 a 12 anos. Acontece que a gente tem outras legislações que tratam de situações que também podem configurar maus tratos, por exemplo, a Lei do Menino Bernardo, que é conhecida pela população, pela sociedade como Lei da Palmada. Na verdade, o nome dela é Lei do Menino Bernardo, e essa lei, ela visou, quando redigida, coibir os castigos físicos às situações degradantes e vexatórias. Sim. Sempre que a gente fala dela, na verdade, existe muito debate, porque aí os responsáveis, os editores, enfim, quem tem na sua posse o dever de educar e de cuidar da criança e do adolescente, acaba entendendo que o castigo não pode ser utilizado. O que a lei fala é de castigo físico, situação degradante ou vexatória. Tá? Então você me perguntou assim, como a gente pode identificar essas 4 atitudes que eu narrei, que são previstas no Código Penal, na minha visão elas são as situações mais claras, as situações mais fáceis de identificação. Mas eu imagino, e aí os profissionais da área de assistência social, como o próprio Conselho Tutelar, eles têm mais propriedade para falar do assunto, mas para que se chegue numa situação dessa, muito possivelmente essa criança ela passou por pequenas situações de maus tratos, talvez invisibilizadas porque a sociedade não entende que isso é violência, ou porque a sociedade, os vizinhos, enfim, entendem que está tudo bem, isso está dentro dos limites. Eu costumo dizer que é muito simples essa conta, é muito fácil de entender quando a gente passa do nosso limite no exercício do nosso direito. Sempre que a nossa conduta invade o espaço de outra pessoa, sempre que a nossa conduta agride a outra pessoa, já está errado. Aí é preciso que se olhe para cada caso para identificar qual é o crime em si cometido, né?
Isso que a Jaqueline falou é de fundamental importância, né? O olhar que a sociedade tem que ter. Nós vivemos em sociedade, então provavelmente se essa criança estava sofrendo há 1 ano, a gente fala essa criança, mas tem vários exemplos. Há 1 ano, muito provavelmente alguém já viu alguma cena e passou pela cabeça aquela frase: em briga de marido e mulher não se mete a colher, é da família dele. Se o pai está fazendo isso, provavelmente essa criança ou mereceu ou fez alguma coisa. E a sociedade precisa ter esse olhar, porque são os crimes tipificados, né? Isso eu acho que é muito importante, o papel que a sociedade tem. Sim, inclusive, eu sempre comparo a questão do feminicídio, né? Normalmente a mulher, ela começa levando um tapa e a agressão vai aumentando até que se dê o fato, o feminicídio, a morte, né? Com a criança não é diferente, né? É um tapa, um grito, um empurrão e as agressões continuam. Por isso que é muito importante, e a gente sempre chama atenção para a denúncia, né? Porque o Estatuto é claro, ele fala que é dever de todos zelar pelo direito da criança e do adolescente, né? Então, e a violência, ela não é só física, Sim. né? Ela não é só física. Nós temos a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a negligência, né? Quando os pais deixam de prestar os cuidados mínimos quanto à alimentação, a higiene, né? A saúde da criança, a questão de vacinação, acompanhamento médico. Então, às vezes as pessoas pensam assim, em denunciar só casos de violência extrema. E não, eu acho que desde identificado qualquer tipo de violência, qualquer violação de direito, quanto antes identificado e quanto antes denunciado, para que o Conselho Tutelar aplique as medidas protetivas àquela família, né? E aquela família passe a ser acompanhada por uma rede de proteção da criança e do adolescente, que são médicos, psicólogos, assistentes sociais, que vão acompanhar e ajudar essa família a se organizar, a cessar com a violação. Porque o histórico de violação também, nesses anos todos no Conselho, eu pude constatar isso, ele vai sendo reproduzido. Então, a família, o pai que cresceu apanhando, ele vai bater nos filhos. Ele reproduz aquilo que ele viveu. Assim como o abuso sexual, muitos casos, a maior parte dos casos de abuso sexual, foram pessoas que também sofreram, né, abusos na infância, e isso ele reproduz aquilo que ele viveu. Então, enquanto a gente não consegue intervir e cortar esse ciclo de violência, ela vai sendo reproduzida na sociedade. E o que você falou que é importante, que acho que para quem está nos assistindo, quando você faz a denúncia, você não está acusando, você está fazendo uma denúncia e alguém vai lá averiguar, porque a pessoa pode ficar com medo. Eu fiz a denúncia, mas e se não tiver nada? O que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada. Você está chamando a atenção para um problema que está vendo e alguém está indo lá fiscalizar. Então, acho que é importante a gente pontuar isso também, porque as pessoas ficam com medo de fazer. Dúvida. Eu estou acusando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Sem dúvida. O artigo, né? Eu gosto sempre de citar a lei, o artigo que as pessoas se sentem mais seguras quando elas se amparam, né, numa lei, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem um artigo, eu não vou lembrar o número do artigo, mas ele fala assim, que em casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente, o Conselho Tutelar deverá ser notificado. Então, ninguém precisa ter certeza, né? E também não vai acontecer nada se você denunciar e não for constatada a violência. O que vai ocorrer, né? Diferente do que as pessoas pensam também, a última medida do Conselho Tutelar é o afastamento da criança, e hoje nem é o Conselho Tutelar que faz esse afastamento, é a vara da infância, a pedido do Conselho ou da rede de proteção. O Conselho só faz o acolhimento de uma criança em questões emergenciais, em plantões noturnos ou finais de semana que o judiciário está fechado, ou numa situação muito grave que estourou assim, naquela hora e que teve que tomar uma medida já de acolhimento emergencial. Senão, é feito um acompanhamento da família, para que a família tenha toda a oportunidade de se organizar, de cessar a violência, para que a criança continue dentro do seio da família biológica.
Não, eu queria destacar que tanto a doutora traz os parâmetros legais, como a vereadora traz um certo costume de tradição de uma família para outra que educou na palmada, enfim. Então, o que nós precisamos perceber nesse momento é de que seja a denúncia, seja o alerta, é um chamado às pessoas a mudarem de atitude. E eu lembro aqui, talvez o dispositivo básico do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o fato daquela pessoa, ela não tem só uma outra idade, ela tem uma condição peculiar de desenvolvimento. Então, ela nos olha aqui, ela vai enxergar uma outra coisa aqui, nesse papel importante que a TV Câmara está contribuindo. Agora, para a criança e para o adolescente, isso daqui vai estar enfadonho, vou assistir isso daí, não vou, porque ela tem um outro olhar, é da condição dela, né, de desenvolvimento, e isso é preciso ser considerado para nós revermos as nossas atitudes. Uma situação muito breve aqui, eu fui falar sobre o estatuto numa comunidade, eu levei um roteirinho, distribuí. 2 minutos, tinha um bebê ali uma criança bem pequena com a mãe, ela já estava comendo papel e tal, e a mãe repreendeu, não é para comer. Mas a insensibilidade de tudo aquilo foi minha. Eu nem sei se aquela pessoa era letrada a ponto de ler aquele roteiro. Sim. E aquela criança, para ela, pouco meu roteiro, que era importante para minha fala, para a criança virou um brinquedo ou algo desse tipo. Então, se não tiver essa visão, a mãe vai repreender, eu vou repreender. Mãe, você não cuidou disso? Então, acho que esses 2 elementos, eles se completam nisso. Num chamado para nós termos um outro olhar de convivência, de bem comum, de não violência. É possível educar sem ser na palmada, vamos dizer assim, né? Para exagerar aqui, né? Eu acho que essa questão passa até para como que a mensagem está chegando para o nosso público, né? Esse é um desafio nosso. Esse debate que a gente está chegando, para quem está nos assistindo, como é que chega até eles? Esse é um desafio muito interessante para que a melhor mensagem chega de uma forma correta. É um grande desafio e eu espero que esteja chegando de uma maneira que te incentive a você olhar para a sociedade e perceber algo errado e conseguir fazer a denúncia. Já já a gente vai passar os telefones dos conselhos tutelares para vocês terem aí e anotar. Débora, algo que foi bastante debatido, que eu queria ouvir a sua resposta, é em relação ao momento atípico que nós estamos vivendo em pandemia. E o que algumas pessoas estão dizendo os conselhos tutelares estavam trabalhando em home office e talvez este afastamento das famílias deixou as crianças vulneráveis. Isso realmente aconteceu? O que você pode dizer para a gente? Gabriel, nós temos 5 conselhos tutelares em Campinas, né? Isso é importante a população saber. Cada um composto por 5 conselheiros, né? Para atender uma região, né? Então, nós temos a região sul, leste, noroeste, sudoeste e norte. Devido à autonomia de cada conselho, cada um trabalhou de uma forma, mas nenhum deixou de trabalhar, né? O conselho que eu atuava, por exemplo, vou falar pelo Conselho Leste, que é onde eu atuava, nós não fechamos nenhum dia, nós optamos por todos os dias, pelo menos ficamos em 2 todos os dias na sede. Tá. E o plantão, nossa, porque o conselho ele não para. Ele trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia, na sede das 8 às 18 e das 18 às 8 no regime de plantão telefônico, que a rede todos tem o telefone e nos aciona em casos de emergência, né? Ok. Então, os conselhos todos trabalharam, né, de forma remota e alguns presencialmente, mas não deixaram de trabalhar. O que a maioria da população não entende, e essa é a minha preocupação, uma crítica excessiva ao órgão e aos conselheiros tutelares, como nós vimos nesse caso, que o Conselho Tutelar não fez nada, que o Conselho Tutelar não faz nada, né?
O Conselho Tutelar, ele faz sim, ele trabalha muito, né? Você viu mais de mil casos notificados e são 5 conselhos. Essa região sul, que é do caso desse menino, tem mais de 200 mil habitantes para 5 conselheiros. E são 25 para a cidade inteira. E são 25 conselheiros para 1.200.000 habitantes. Então, nós precisamos que a população faça o que o vizinho fez, denuncie, e o conselho vai atender sim. E como que o Conselho Tutelar atende? Ele notifica, no caso de uma denúncia, ele notifica a família, assim que a gente recebe a denúncia, né? Eu falo ainda como conselheira, mas eu já não sou mais conselheira, né? Mas o conselho recebe uma denúncia, ele notifica a família para aplicar medidas de proteção, que podem ser desde um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, uma matrícula em escola, até o afastamento do agressor do lar ou o pedido de acolhimento da criança para o judiciário. Depende, nós temos ali no artigo 136 do Estatuto as atribuições do Conselho Tutelar. Então, é importante a população, quando for emitir uma crítica a qualquer serviço, não só ao Conselho, né? Procurar saber o papel de cada um dentro do sistema de garantia de direitos, dentro das atribuições de cada um, para não ser injusto, né? Então, eu fico preocupada com essa crítica ao Conselho Tutelar, não que o Conselho não tenha falhas, eu sempre gosto de pontuar isso, tem falhas, precisam ser corrigidas, como em todos os serviços, sempre dá para melhorar, né? Aqui na Câmara a gente dá para melhorar, na escola dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Mas essa crítica excessiva ao órgão Conselho Tutelar enfraquece um órgão de extrema relevância. E qual é a minha preocupação enquanto vereadora, enquanto presidente da comissão, enquanto ex-conselheira e enquanto cidadã? Você enfraquece um órgão que tem o dever e a atribuição de zelar pela proteção da criança e do adolescente, a população passa a não acreditar e não fazer mais a denúncia. E aí, nós vamos ver muitos casos chegar ao extremo, como nós vimos desse menino, né? Então, eu acho assim, a população tem que acreditar no órgão, cobrar medidas, cobrar o trabalho, mas não só do Conselho Tutelar. Nós temos, por exemplo, hoje, uma deficiência muito grande de serviços na rede. Então, eu vou citar, por exemplo, um exemplo bem típico que eu vivi ali no dia a dia. A mãe chega hoje do Conselho pedindo ajuda porque ela está com um filho agressivo, porque acabou de se separar do pai, então o menino está nervoso, está agressivo, está brigando, chora, e ela vai até o conselho e ela pede uma ajuda. E a gente requisita um acompanhamento psicológico, porque essa mãe, essa criança estão precisando de ajuda. Aí a gente requisitava para o centro de saúde mais próximo da casa da mãe, para um psicólogo. A mãe ia com a requisição, eu notificava para 2 meses depois ela voltar para eu saber como é que estava aquela criança, como é que estava aquela mãe. A mãe voltava com a criança estava pior, a mãe já em depressão e o centro de saúde não tinha chamado ainda. Depois de 6 meses, o psicólogo não tinha chamado ainda. Por quê? A demanda para esses profissionais não é que eles não querem atender, é que a demanda é imensa e nós não temos os profissionais para atender tudo que nossas crianças, nossas mães, nossas famílias precisam. Eu vou dar mais um exemplo da região que eu atendia. O Centro de Saúde Taquaral, ele atende uma população de aproximadamente 52 mil pessoas. Um centro de saúde. Eu fiz uma solicitação, uma indicação ao prefeito para uma construção de um centro de saúde no Jardim Miriam. Porque o pessoal daquela área rural tem que se deslocar até o Taquaral e o Taquaral não consegue, entendeu, Paulo? Atender, não consegue, não é. Profissionais maravilhosos nós temos lá, que têm a maior disposição em atender, atendem muito bem, mas eles ficavam nas reuniões intersetoriais que nós fazíamos todos os meses para discutir os casos do conselho. A gente via a angústia também do pediatra, da psicóloga em querer atender
e não ter horário para encaixar aquelas demandas que chegavam do conselho. Então, isso tudo é muito bom a gente deixar claro para a população, entender como é que funcionam realmente as coisas, Sim. né? Ô, Jaqueline, sobre o trabalho que vocês realizam na OAB, uma mãe que maltrata uma criança, ela não pode permanecer junto, a gente tem que cortar essa relação. E aí, esta criança, ela vai para um abrigo, ela vai com um familiar mais próximo, mas se ela for para este familiar e a pessoa que agredia morava perto, como que funciona isso na prática? Porque a gente tem alguns casos que isso acontece, né? Vai morar com a tia, mas a tia mora no mesmo bairro que a mãe. Bom, primeiro, agora para lembrar os nossos telespectadores de uma questão. Tanto a Constituição Federal quanto a ECA, eles trazem a previsão de prioridade para criança e adolescente, inclusive na elaboração, nas práticas de políticas públicas. Então, se existe esse déficit, né, se a rede tem um problema de quantidade profissional, ou enfim, é preciso lembrarmos que existe prioridade com relação a essa questão, então é preciso sanar esse problema, né? Enfim, com relação à sua pergunta, o que a legislação fala? Uma criança em situação de risco, uma situação de violência, de vulnerabilidade dentro da família, ela tem uma série de oportunidades, né? E eu digo oportunidade porque se ela está vivendo nessa situação, possivelmente em um outro lugar ela terá uma condição melhor de vida. A regra é que inicialmente se procura o que a gente chama de família extensa, que são aqueles familiares próximos com quem a criança mantém um laço de afetividade, com quem a criança mantém essa relação de convivência, de carinho, afeto, enfim. Na ausência dessas pessoas, aí a gente vai falar em famílias substitutas, que podem ser famílias acolhedoras, e em último caso, uma descrição do poder familiar, que é o que antigamente as pessoas chamavam de pátrio poder, né, que é o poder-dever do genitor, do responsável de cuidar da criança, de estar com a criança. No caso dessa descrição do poder familiar, essa criança, ela temporariamente vai para uma instituição, vai para um abrigo, até que ela seja adotada. E, aproveitando a oportunidade de falar sobre esse assunto, em decorrência desse caso, né, do menino que ficou nacionalmente conhecido, eu fui questionada inúmeras vezes a respeito de processo de adoção. Muitas pessoas de vários lugares, inclusive eu recebi ligações de pessoas que moram no exterior, de pessoas que moram no Havaí, em Israel, enfim, semana passada foi para esclarecer isso. Essas pessoas, elas me questionavam assim, eu quero adotar esse menino, como que eu faço? Então, eu acho que falta também um diálogo, falta a gente conscientizar a sociedade que a adoção ela não pode ser uma opção somente quando você se comove com um caso que se torna público. A adoção é um projeto de vida, ela não é uma forma de solucionar o problema de uma criança específica. A gente tem um número, eu não tenho os dados aqui agora, mas a gente tem um número que não fecha. Nós temos mais pretensos adotantes do que crianças a serem adotadas, crianças e adolescentes. Então, esse número não fecha por qual motivo, né? Talvez porque as pessoas, elas pretendem adotar, mas quando a gente se habilita para adoção, a gente traça um perfil da criança, do adolescente ou do adolescente, né, que a gente pretende adotar. E esse perfil, ele é majoritariamente de bebês, crianças brancas, meninas, inclusive olhos claros, sem problema de saúde, ninguém aceita irmãos. E a gente tem a triste notícia de que muitas crianças, elas passam a vida toda, né, até os 18 anos, elas permanecem acolhidas em abrigos, e quando essas crianças atingem a maioridade, elas sequer sabem que é uma convivência familiar. Então, é muito importante aproveitar toda essa situação, porque quando a gente fala na rede de proteção, a gente precisa lembrar não só da criança enquanto ela está sendo vítima de maus tratos ou de qualquer outro tipo de violência, mas a partir do momento que ela é institucionalizada, a partir do momento que ela é colocada num abrigo e ela não é opção para adoção, a gente está descumprindo um dos deveres que também está previsto na Constituição, que é o direito da criança da convivência familiar. Então, eu acho que esses casos serem noticiados, eles devem servir para que o debate seja mais amplo, mais extenso.
E voltando ainda ao que a vereadora Débora falou, a gente vê que o fato de a população ela desconhecer a função do Conselho Tutelar, ela decorre de uma grande falta de comunicação. As pessoas elas não procuram a legislação porque elas querem. Ninguém vai pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a não ser os profissionais do direito, quem quer ler o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas vão procurar a lei quando algo aconteceu. Então, talvez falte iniciativa para que a gente leve, né, para que a gente promova esse acesso à legislação, para que as pessoas de fato conheçam. É verdade, durante essa semana a gente ouviu o tempo todo as pessoas dizendo: o Conselho Tutelar não agiu, o Conselho Tutelar não agiu, o Conselho Tutelar não agiu. Mas eu ouvi de inúmeras pessoas também, muitas vezes pessoas que trabalham de alguma forma, né, relacionada à criança ou ao adolescente, que não sabiam como é o funcionamento do Conselho Tutelar e não sabiam como é o funcionamento da lei. Então, eu acredito que já esse bloco deve acabar. Eu queria aproveitar para alertar as pessoas de que, além, né, da gravíssima situação de violência, a gente tem a falta de comunicação, a falta de iniciativa para que a população busque as informações antes de que situações como essa de fato aconteçam. Jaqueline Gachet de Oliveira, presidente da Comissão de Direitos das Crianças e dos Adolescentes da OAB, muito obrigado pela sua participação, por todas as mensagens que você nos trouxe. Essa última sua fala, eu vou começar o segundo bloco falando sobre ela, nesta questão de comunicação, de como que a gente pode chegar com as crianças e com os pais. Então, muito obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, me coloco à disposição de vocês, tanto da Telecâmara quanto da Câmara mesmo. A OAB está disposta sempre a promover o que for necessário para esses esclarecimentos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, então, a presença da Jaqueline aqui no Questão de Ordem. Debate bom, passa rápido. O primeiro bloco já se encerrou. A gente vai fazer o seguinte, então. Rápido intervalo. Na volta, a gente ainda vai falar de projeto Sapeca, do conviver, das atitudes que têm acontecido aqui na nossa cidade. E eu vou entrevistar também uma psicóloga. Ela vai participar deste segundo bloco. Teremos uma substituição com a saída da Jaqueline e a entrada da Kátia Silene, ela que é psicóloga especialista em criança. Então, não saia daí que o Questão de Ordem volta já já. Programa Questão de Ordem de volta ao vivo. Hoje nós estamos debatendo maus tratos na infância e agora neste segundo bloco, para acrescentar ao debate de maneira virtual, eu recebo a Kátia Silene, ela que é psicóloga, especialista em crianças. Então, Kátia, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem. E um caso de repercussão nacional, que nem este aqui na cidade de Campinas, com um garoto acorrentado durante um mês em um barril, traz consequências também para a nossa sociedade. Então, por exemplo, os garotos do bairro, eles podem adquirir alguma defesa para que isso não aconteça com eles. Os pais precisam ficar atentos a algumas atitudes. Se uma criança vê uma cena como essa, seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Uma situação, um caso triste demais, né? Um crime e tão próximo, né? Do nosso lado. E acredito que, sim, essa sua pergunta é bem pertinente. Precisamos ficar atentos aos sinais, a tudo que acontece ao nosso redor. É uma questão que a criança ela precisa ser vista como criança e é social, né? É um problema social. Afetou uma criança, você afeta uma sociedade como um todo. Então, a comunidade que ela está inserida, a família nuclear que ela está inserida, a escola que ela está inserida, precisamos ficar atentos a tudo. Uma agressividade, algo que está incomodando, a criança não vai saber colocar em palavras, né? Ela vai colocar em gestos, ela vai colocar da maneira que lhe é acessível, né? Ela possui defesas,
E a criança, ela não tem ainda repertório, dependendo principalmente da idade, ela não vai ter repertório de vivência, ela vai espelhar o que ela está vivenciando. Então, sim, pode ser que os colegas da rua, igual você perguntou, Gabriel, pode ser que sim, vão começar a replicar, né, algumas questões que eles estão vivenciando. E é uma questão que às vezes passa despercebida na nossa sociedade por normalizar muitas coisas, né? E sim, precisamos estarmos atentos a todos os comportamentos das crianças, independente de idade. Tá. Débora e Paulo, no final do primeiro bloco, a Jaqueline chamou a atenção para que esse assunto seja mais debatido. Não se espere acontecer algo ruim para poder entender o que é o Conselho Tutelar, qual que é o papel que a OAB tem também da Comissão das Crianças e Defesa dos Adolescentes. Uma forma disso acontecer é, por exemplo, um profissional ir até a escola e conversar com as crianças. Olha, o papel do Conselho Tutelar é esse. E aí chama a atenção para a criança. Mas tem criança que é maltratada? Tem criança, quando acontece isso, o que vocês pensam como política pública ou como atividade que pode ser feita para não chegar numa situação como essa que a pessoa não conhece e ainda perde credibilidade, uma função que é tão importante? A lei, né, a própria lei da LDB, ela preconiza que o ECA deve ser ensinado nas escolas, né? Então, as escolas devem fazer um projeto, trabalhar para que os alunos conheçam o Estatuto da Criança e do Adolescente e reconheçam no órgão, Conselho Tutelar, um órgão que os proteja, que seja o local onde eles busquem ajuda e que proteja. O que a gente vê? As crianças chegam no conselho, Gabriel, com medo do conselho. E muitas crianças chegavam lá e falavam para mim, onde ficam as crianças aqui? Nossa. E aquilo doía. Nesses 12 anos que eu estive lá, olha, todos os dias eu ouvia essa frase de crianças. E aí, então, todas as vezes que eu ia atender uma criança, a primeira coisa que eu tinha que fazer, a primeira medida era desconstruir essa fala e falar para ele o que realmente era o conselho. Que ali não fica criança, que no Conselho Tutelar não tem criança e que o Conselho Tutelar é um órgão e que eu estava ali para protegê-lo, para ajudá-lo, se constatada uma situação de que ele estivesse sofrendo algum tipo de violência. Então, essa desconstrução era rotina entre nós conselheiros, é uma rotina entre os conselheiros. Porque essa visão distorcida de que o conselho é aquele órgão que vai e tira a criança da casa, né? Então, isso precisa ser desconstruído na sociedade. E a forma de desconstruir é através de palestras, né? Enquanto conselheira, eu fui em todos esses anos onde nós fomos chamados, a gente vai, a gente dá palestra, a gente fala em igrejas, em cursos, em escolas, né? Onde o conselho, com certeza, onde for chamado, o conselho vai, porque inclusive o estatuto também prevê isso, que o conselho tem que dar palestra falando sobre o papel dele na sociedade. Okay. E é dessa forma, né, porque a gente só tem a grande mídia voltada para o conselho quando acontecem notícias terríveis. Então, por que fica essa visão da sociedade? O conselho só aparece quando tem uma criança sendo retirada da família por maus tratos, e aí ele aparece para ser acusado de que ele não trabalha. Mas todas as noites, quando o conselheiro sai de madrugada para atender plantão e todos os atendimentos que o conselheiro faz na sede, todos os dias ajudando a cessar ciclos de violência, nós não temos essas notícias. Então, nós temos que divulgar o papel do conselho e, inclusive, para incentivar pessoas a participar do processo eletivo do conselho, né? Pessoas que tenham esse perfil, que gostam dessa causa, de militar nessa causa, para se interessar mais pelo órgão e pelo real papel dele dentro da sociedade. Desconstruir é muito mais difícil que construir, né, Paulo? Não, sem dúvida. Eu acho que a Kátia trouxe uma questão interessante quando ela chama para para o papel que a sociedade também tem na atenção a essas manifestações das crianças como um todo, dos gestos, enfim.
Agora, nós que temos acesso aos meios de comunicação, estamos nas instituições, nós também precisamos chamar uma reflexão de quem teve a oportunidade de passar, por exemplo, por uma universidade, acumulou um certo conhecimento, muitas vezes até em universidades públicas, e depois, tendo acesso aos meios de comunicação, ignoram também o papel do próprio conselho. Eu digo aqui algumas figuras que têm visibilidade diária nacional, entra na casa do cidadão, da cidadã, mas não conhece o conselho tutelar e não se dispõe a conhecer. Então, é necessário que a gente chame atenção para isso, Gabriel, pelo seguinte, olha, se nós pegarmos, voltar também a uma questão do bloco anterior e do papel do conselho tutelar, a pessoa, ela fica indignada, entra no Google, já forma suas opiniões e já quer acabar com tudo. Isso. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente nos anos 80, e aí essa regulamentação do Conselho Tutelar, nós passamos a ter um instrumento de defesa. Eu vou dar um exemplo aqui. Antes disso, o juiz dizia o que fazer. Então, ele podia dizer, inclusive, mesmo o trabalho infantil sendo proibido, se o juiz achasse que deveria, ele mandava aí essa criança trabalhar. E nós sabemos muito bem que a justiça também não é neutra. Então, nós vimos assim casos ao longo da história do Brasil de imensas violações, de cassação do pátrio poder, de judicialização do quê? Da pobreza. A criança não tinha o que comer, identificou o juiz, tirava dali e encostava numa instituição e dizia, vai trabalhar, já desde a infância. Então, não tinha infância. Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente faz a crítica, sem uma leitura panorâmica da questão, porque senão, é isso que nós estamos dizendo, é preciso apurar toda a responsabilidade em torno disso. Agora, não dá para pegar e jogar a água do banho com a criança junto. Sim. Que nem nós ficamos sempre sendo ameaçados quando as análises elas são de senso comum, sem fazer uma análise do conjunto. Eu traria 2 dados aqui. O fato de nós termos 5 conselhos, quando a resolução do CONANDA manda nós termos 12. O fato dos conselhos, eles não estarem no território, porque não tem estrutura para isso. A resolução do Conselho Nacional diz isso, e também a falta da retaguarda, porque nós somos das poucas cidades do país em que a atenção especial de média complexidade está na mão de organizações da sociedade civil e não na mão do poder público. Então, isso também tem um reflexo. Porque à medida que está nessas organizações, você tem alta rotatividade, condições salariais mais precárias do que na estrutura pública. Sim. Então, tudo isso são elementos assim, para a nossa discussão, mas para a análise desse caso também. Kátia, fica à vontade, tá? A partir do momento que se você quiser interromper, quiser fazer algum comentário, o seu canal está aberto. Ô, Débora, só para pegar esse gancho do que o Paulo falou, chega a ser uma atividade perigosa de conselho tutelar? Quando você chega em determinada casa ou em algum lugar, vocês não são bem recebidos? Sim, em alguns casos a gente... Eu acho que tudo, Gabriel, depende da forma como o conselheiro age também, né? Eu nunca tive problema em entrar em nenhuma comunidade, em nenhuma casa, porque é a questão do respeito, de você, como você interage com o outro, né? Como que você chega, né? Porque se você chegar, tem comunidade, a gente sabe que você nem entra. Você tem que conversar para entrar, né? Então, o cuidado de como chegar na família, de como abordar essa família,
é o que traz para a gente uma segurança. Mas não deixa de ser uma atividade perigosa. Muitas vezes é complicado. Você mexe com famílias, às vezes, muito violentas, com questões de saúde mental, né? Então, é por isso que eu digo que a gente precisa contar com a população, com a rede de apoio, mas assim, poucas vezes vi em Campinas situações assim muito perigosas para nós, né? Agora, é importante a questão da descentralização do Conselho, como o Paulo falou, que o Conselho está mais perto da sociedade, né? Quando ele foi escrito, inclusive, ele foi escrito nessa perspectiva dos conselheiros serem pessoas da comunidade, que conheciam a comunidade e que ajudassem a proteger as crianças daquele entorno, daquela região. Então, isso é muito importante. E o que o Paulo falou, antes do estatuto, que às vezes as pessoas criticam o ECA, falam muito mal do ECA, sem conhecer, né, a antiga lei, que era o Código de Menores, que a simples situação de uma criança ser pobre era motivo para ser retirada da família. A pobreza, olha que absurdo. Se uma família era pobre, não precisava nem maltratar os filhos, não. Só por ser pobre, o juiz poderia ir lá e retirar da família. E o estatuto veio para garantir que isso não mais ocorresse. Por quê? A assistência tem que dar condições, tem que assistir aos necessitados. Então, nós temos que pedir para que a assistência, que faz parte da rede, a educação, a habitação, ela ajude aquela família, mas não em último caso, né? E quem não conhece, né, história de pessoas bem mais velhas, né, que contam, né, com mágoa, com tristeza, com choro, histórias como essa, de que foram retirados da família e têm saudade dos pais. Eu conheço pessoas que contam isso, que foram retirados por questão de pobreza. Então, era muito triste. E por isso que eu sou uma defensora do Estatuto, claro. Porque eu sei que é a lei, que é uma lei maravilhosa, que só falta, como a doutora Jaqueline falou, sair da letra morta. Políticas públicas para criança e adolescente é absoluta prioridade. Destinação de recursos, o Estatuto fala, é lei federal para criança e para adolescente, está dentro dessa prioridade absoluta. Sair do papel e ir para a prática. Ela tem que passar a ser verdade, ela tem que passar a ser realidade. Quando eu me candidatava a vereadora, eu acho bom contar isso. As pessoas falavam assim para mim: Débora, você nunca vai ganhar a eleição. Primeiro porque criança não vota, não dá voto. Você defende criança e cachorro, nenhum dos dois votam. E eu estou aqui hoje na Câmara para dizer que isso não é verdade. As pessoas se importam com as crianças, amam as crianças. E graças a Deus que se importam e que amam as crianças e que isso não é verdade. Então, a gente tem que valorizar, né, as políticas públicas para as crianças e adolescentes e para a nossa juventude, né? Sem sombra de dúvidas. Kátia, nós estamos vivendo um período atípico. Eu falo atípico, mas já estamos há quase um ano vivendo esta pandemia e durante um bom tempo as escolas estavam fechadas. Então, isto trouxe um problema, porque a criança que era agredida e maltratada, ela começou a ficar muito próxima deste agressor durante um maior tempo. A partir do momento que as escolas estão retornando de forma presencial, o que os professores, os familiares, os amigos e até os pais que não são esses agressores, o que eles precisam perceber no comportamento da criança? Eu sei que nós estamos vivendo uma pandemia, está todo mundo com a saúde mental meio confusa, mas quais atitudes nós precisamos ter em relação às crianças e os adolescentes em questão de violência? Então, utilizou uma manga comprida num calor, já é um sinal que a criança pode ter alguma marca, não quer ficar sentada, quer ficar em pé, já é uma segunda marca? Quais sinais nós precisamos perceber? Sim, já é um sinal, sim, Gabriel. E a gente, quando fala em maus tratos, automaticamente pensamos em violência física ou sexual.
Acho que vai muito no extremo, né? Tá. Então, aconteceu o maus-trato, então foi violência física e é o maltrato. Mas a gente tem aí a questão da violência psicológica, que ela está em todos os âmbitos. Qualquer violência envolve violência psicológica, emocional, né? A violência doméstica, quando uma criança está inserida em um núcleo que existe a violência doméstica, tanto com ela quanto com a sua família, sua cuidadora ou outro ente, também é uma violência muito importante para a gente estar atento, e a negligência, que também é muito comum. Então, eu puxo mais pela questão da violência emocional e psicológica, que assim como em todos os casos de violência, a gente não pode colocar um é pior do que o outro, não. Todos são gravíssimos. Mas a violência psicológica está, assim, no íntimo. Então, uma criança, quando é sacudida, pega pelo braço, isso não é somente uma violência física. Ela já está passando por outras situações. Ela já está vivenciando algo que está afetando essa criança, né? Pode ser que desde o início de sua vida, a gente não sabe, tem que ver o contexto, mas prestar atenção como que ela está se portando, como que ela está se comunicando, expressando com seus colegas, talvez não se expressando, talvez se isolando num canto, talvez deixando de comer alguns alimentos. São N situações. Como eu falei, que quando a gente pensa em maus tratos, a gente pensa em violência física ou sexual. Um exemplo de uma violência que seja ao extremo, um bebê, quando ele é muito sacudido, vamos falar, pode ser que ocorra a morte ou algum déficit cognitivo, algum prejuízo gravíssimo neurológico. Então, está claro que essa criança sofreu violência física. Mas existem as violências que não são percebidas. Sim. Como as emocionais, né? Um adulto saudável precisa de um desenvolvimento saudável. Uma criança bem cuidada, com afeto, com carinho, ela precisa desse momento dela no seu desenvolvimento, né? Um adulto que ele precisa resolver situações, se relacionar, poder tocar sua vida mais saudável, emocionalmente falando, e questões de saúde física também, porque existem causas aí de problemas de saúde decorrentes dos maus tratos na infância. Essa criança, ela precisa se sentir pertencente ao seu lugar. Pertencimento é uma importância enorme do desenvolvimento de uma criança. E não somente pertencente ao seu núcleo familiar, não. É como eu falei, na sua comunidade, na escola, sabe? É uma questão de identidade. Então, é muito importante. A gente está vivendo uma pandemia, né? Está muito incerto, está difícil, está diferente, mas a gente precisa prestar atenção nas nossas crianças, com urgência. Exatamente, né? É importante sempre perguntar sobre o dia da criança, com quem que ela se relacionou, quem que é o amigo dela. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos e eu morro de dó, porque ela começou a chamar todo mundo de amigo na rua. Ela via, oi amigo, brinca comigo, oi amiga, porque estava reclusa, estava em casa. Então, assim, a saúde mental dela, e olha que ela tem todas as condições, tem brinquedo, mora numa casa boa, mas é muito curioso como as crianças se relacionam e às vezes as coisas que ela falava e como ela se comportava. Então, isso tem que tomar muito cuidado, e acho que um trabalho que a comissão deve fazer também é estreitar as relações com as escolas, né? Principalmente agora na pandemia, que a gente está nesse sistema híbrido de fecha, de abre. Esse trabalho com os professores também, eu acredito que seja fundamental, pelo menos o canal aberto para as escolas falarem, olha, estamos tendo problemas ou não, está tudo certo, as crianças estão retornando. Isso é um desafio que nós vamos enfrentar agora em 2021, né? Gabriel, eu estou assim, muito assustada, né? Porque eu acho assim, eu estou indignada
que os professores, os profissionais de educação não foram vacinados. Eu protocolizei nessa casa, no dia 15 de janeiro, o pedido de prioridade para os profissionais de educação. Porque para você garantir que o professor volte, ele tem que estar protegido, né? A criança, a maior parte das crianças, e graças a Deus, né, são assintomáticas, mas os professores não. E a escola, ela é muito importante. Nesse sistema de garantia de direitos, né? Em tudo, a escola ela é muito importante. O papel da escola, da educação, eu sou professora, o Paulo é professor, a gente sabe, né? Eu, antes de ir para o conselho, fui professora durante 20 anos de escola pública, recentemente fui a coordenadora de escola. Então, a gente sabe o que é, a gente viveu dentro de escola há muito tempo, e a gente sabe da importância da escola, inclusive na proteção da criança. Não só no ensino, né, na cátedra, na questão do conteúdo, né, mas também enquanto sociedade, enquanto comunidade escolar. Né? Ali eles desenvolvem relacionamentos, amizades e aquilo que eu digo, o profissional da educação no conselho era quem mais apontava negligência e violências. Então, sem a escola, essas crianças todas presas dentro de casa, com os seus violadores, com seus abusadores, né, sem ter acesso, né? Eu falei para vocês outro dia do caso da menina na creche que não sentava, né? No parque, ela não conseguia brincar e a professora foi conversar com jeitinho e ela tinha sido abusada. Olha o olhar, e cadê esse olhar hoje, né? A criança que vive, que é abusada sexualmente dentro de casa e é bebê até 2, 3 anos, ela reproduz na creche aquilo que ela vive. E a creche, ela notifica o conselho, a gente afasta essa criança desse agressor. Então, é importantíssimo a volta das aulas. Só que em condições seguras, tanto para as crianças como para os profissionais. Nós vimos em Campinas, essa semana voltaram as aulas, acho que já 4 né, escolas fecharam. Isso. 2 particulares nessa semana. Exatamente, 2, né? 4. Então, eu acho assim, uma das coisas que eu tenho batido nisso e falado em todos os espaços que eu estou é a questão da priorização da vacinação dos educadores, não só do educador, do professor, de todo mundo que trabalha na escola, né? Para que a escola volte e volte. As crianças estão pedindo, né? Você falou da sua sobrinha, os meus sobrinhos também, eles não aguentam mais, eles querem voltar para a escola, porque a escola eles têm os amigos, eles têm o pessoal. A socialização. A socialização, que é muito saudável, né? E tem todo esse papel. Então, nós temos que, eu faço mais uma vez esse pedido, né? Aproveitar esse espaço para que olhem para os profissionais de educação e respeitem a nossa briga por respeito à educação é antiga, né? Eu diria que essa consciência da importância da escola, ela acaba, nesse momento aqui, sendo também uma condição muito dura do ponto de vista da psicologia para os trabalhadores da educação. Porque nós temos consciência da importância do que a ausência da aula presencial está fazendo com essas crianças, mas também nós não podemos ceder à ideia de volta sob qualquer condição. Isso porque, se fizermos isso, a vacina que já está vindo a conta-gota vai demorar mais ainda. E segundo, que os chamados protocolos afirmados como totalmente seguros já têm evidência de que não são tão seguros assim. Os testes, por exemplo, foram abandonados num contexto que eles podiam servir muito bem para um monitoramento e controle de um eventual surto. Não está. Então, tudo isso está trazendo uma insegurança. Então, essas perdas psicológicas, humanas, afetivas, sociais, nós vamos ter que contornar de maneira coletiva também, né? E talvez esse seja um momento importante de nós discutirmos
essa condição da criança, mas todas as outras situações, né, de violação dessa condição da infância e da adolescência que já estavam instaladas antes da pandemia. Claro. Por exemplo, quando a Débora, como conselheira tutelar, traz aqui a falta da profissional, como a doutora Kátia, da psicóloga, no cotidiano da infância também, quando necessário, ou do acompanhamento da família. Teria que ser uma funcionária de escola, né? É lei, né? Inclusive, eu fiz esse apontamento para o Poder Executivo, fizemos a indicação, porque já é lei e tem que ser cumprida no município. Uma assistente social e uma psicóloga na escola, que é de muita importância. Claro. Porque o professor acaba fazendo isso, né? O professor acaba fazendo isso. E nós não somos esses técnicos, eles são capazes, né? Mas o professor acaba sendo psicólogo, acaba sendo assistente social e não pode. E eu ficava muito brava, Gabriel, quando eu trabalhei no Adalberto Nascimento como coordenadora, e eu faço essa crítica, porque eu sei o que é dureza ser professor do Estado. Eu sei o quanto é duro, por falta de recursos humanos, condições de trabalho. Ali nós tínhamos mil alunos, 1.000 e poucos alunos. Nós não tínhamos um agente de organização escolar. A gente tinha falta de tudo. Então, eu abria portão, ajudava até a servir merenda, tinha dia. Nossa. E eu falava muito isso para os professores, para a direção. A gente fazia muito essa reflexão no ATP, né? O ATPC no horário nosso de trabalho ali, né? Enquanto a gente ficar tapando buraco que não é nosso, o poder público não vai se mexer. É verdade. Fica empurrando com a barriga, porque o professor está fazendo o papel de todos. Eu tinha que fazer a parte pedagógica da escola toda, levava trabalho para casa, porque eu tinha que fazer funções que não me cabiam. Sim. Então, isso não é nessa escola. Eu fiz um levantamento de todas as escolas estaduais, enquanto conselheira tutelar, e mandei para o Ministério Público, apontando, pedindo o número de funcionários que faltavam, o número de crianças de questão de saúde mental que faltavam, cuidadores, professores auxiliares. Fiz uma representação para o Ministério Público, está com o doutor Rodrigo, porque nós temos que colocar o dedo na ferida e naquele que viola o direito, porque daí o pai vai na escola e fala que a escola não funciona, Paulo, que a escola não é boa, que a escola não funciona, que o professor não presta, mas não é isso, o professor, ele está sobrecarregado, o diretor está sobrecarregado e por falta de recursos humanos. Além de recursos humanos, tem outros recursos, né? Financeiros, falta tudo, né? Então, a gente tem que apontar o dedo para quem realmente viola os direitos. É isso. Que o Paulo falou no começo, é o Estado. O Estado é o grande violador, o maior violador dos direitos. Então, a gente fica brigando, professor com professor, a sociedade com... E, na verdade, quem manda e quem tem que fazer fica lá, de boa. E o professor ainda precisa preparar a aula, preparar a prova, dar a aula e cuidar de tudo isso ainda. Só fazendo um adendo nessa conversa, o adoecimento na classe dos professores é enorme. Não é só adoecimento físico, não, mental. E essa questão de jogar um para o outro, né? Esse é profissional, o outro, não sei, a culpa é desse, a culpa é do outro, desencadeia as questões emocionais e esquecem de olhar que a nossa sociedade precisa de ser multi, não apenas um profissional, precisa ter a rede formada. Nós precisamos de psicólogos, professores, assistentes sociais, N profissionais, para dar conta, porque é muito. Não, eu só destacaria que esse distanciamento desses profissionais na escola tem gerado outras consequências graves, por exemplo, como a extrema medicalização de muitos casos. Às vezes você poderia, conhecendo a realidade, estando próximo, você podia dar um direcionamento ali com terapias para essa criança, ela acaba ganhando de presente uma Ritalina, um Sossega-Leão, porque todo mundo acha que o diagnóstico necessita de medicalização.
Então, mas olhar o sintoma, né? Olhar o sintoma. Sim. Então, Cuidar a longo prazo, que é o mais difícil, né? A prevenção, né, Gabriel? Exato, exato. Falar um pouquinho aqui sobre o papel da Câmara, porque o Otto Alejandro, membro da comissão, ele já questionou o prefeito, falou sobre a atuação do CRAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e do CAPES, do Centro de Atenção Psicossocial. Vereador Nelson Ostri já protocolou um requerimento pedindo a convocação da secretária de Assistência Social para prestar esclarecimentos. Vereador Carlinhos Camelô protocolou um projeto que institui o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra as Crianças. Vereador Jorge Schneider questionou o prefeito sobre o atendimento anterior ao menino que sofreu a tortura aqui na cidade de Campinas, e ele quer o acesso ao relatório do caso. Vereador Paulo Haddad conseguiu na reunião extraordinária de hoje a criação de uma comissão de representação para apurar falhas e omissões neste caso. Vereador Permínio Monteiro cobrando explicações do Conselho Tutelar. Vereadores, isso mostra que a Câmara está imbuída, não é só a comissão de vocês, os parlamentares, eles querem uma resposta, eles estão atentos ao que está acontecendo. Isso é algo muito saudável, mostra que a democracia está fortalecida porque estão cobrando respostas. É muito positivo que o conjunto dos parlamentares, né, nessa ânsia de dar uma resposta a essa situação específica, eles tomem essas iniciativas. A minha expectativa é de daqui a alguns meses, quando nós formos votar a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária, aí nós façamos esse debate de fato. Eu quero ver refletido no orçamento da cidade a prioridade absoluta. Então, essa é uma questão. A outra, eu acho que a Casa também pode tomar outras iniciativas muito interessantes. Sabe que a Casa aqui, através da comissão que nós fazemos parte da Defesa da Criança e do Adolescente, ela já fez um vídeo, um desenho animado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fez com o Núcleo de Cinema de Animação aqui de Campinas, e uma entidade que os adolescentes, eles construíram um roteiro, produziram, foi inclusive para um festival de animação. A TV Câmara já exibiu esse vídeo alguns tempos atrás. Também nós já produzimos aqui na Casa o próprio estatuto, permitindo que as pessoas tivessem acesso a esse instrumento para estudo, enfim. E eu acho que uma ação positiva da Casa, assim como a vereadora Débora já cobrou em relação aos professores, né, é que nessa situação pandêmica que nós estamos vivendo de escassez da vacina, e que haja um olhar também, né, para os trabalhadores da assistência que estão nessa linha de frente, né, de atendimento de casos como o caso do menino torturado, né? Então, acho que são várias iniciativas que a Casa já tomou e que ela pode tomar no futuro, fora do contexto, só desse contexto mais quente aí por esses acontecimentos. Kátia, em época de pandemia, durante o Câmara Total, eu fiz algumas entrevistas, dei alguns dados, algumas estatísticas que a violência, ela aumentou. O que esse comportamento reflete? Isso tem a ver com a pandemia? Isso tem a ver com a reclusão? Ou uma pessoa agressiva em qualquer época, ela vai ter essa atitude? A gente precisa olhar como um todo, né? A pandemia, ela intensificou mesmo a questão da violência, mas nós já estávamos vivendo antes da pandemia muita violência. A violência doméstica estava muito, né? E agora, desde quando iniciou o distanciamento social, o isolamento das pessoas, nós somos seres de relação, nós precisamos nos relacionar, né?
Então, acredito que a falta desse relacionamento pode ocorrer mais violência, dependendo do local que está, né? Do núcleo que está inserida o sujeito, a pessoa. Tem agressividades que se intensificam com o isolamento, né? Tem outras que não. Então, a gente precisa olhar isso como um todo. Realmente, a gente está tendo bastante notícias, mas acredito também que as pessoas estão falando mais sobre, né? E acho que a conscientização é a chave de tudo. Você se conscientizando e conscientizando a sociedade vai gerar mais, vai ser uma teia. Eu costumo falar que é uma teia, né? E vem da educação, né? Uma conscientização sobre o que é uma violência, sobre o que é o maus tratos. Às vezes já estava acontecendo, mas com a relação, você vai trabalhar, sai do seu lugar, né? Sai da sua casa. E entre quatro paredes, muitas pessoas, talvez a gente não esteja falando de uma família com 3 ou 4, mas você imagina uma casa pequena com 10 pessoas, né? Que a gente costuma ver. É muita gente junto e cada um com uma opinião, cada um com uma maneira de ser, cada um com uma forma de se expressar, né? A gente precisa olhar tudo. Por isso que é tão importante a gente falar que envolve socialmente, que a gente está envolvido. Afetou, você é afetado. Não tem como. Então, para se cuidar, a gente precisa ser cuidado. Como a gente estava falando, os profissionais precisam ser cuidados primeiro para depois eles cuidarem. Uma criança sofrendo maus tratos, vai acontecer o quê? Um adulto também exercendo maus tratos, ou talvez sendo difícil de conviver, infeliz, com alguns prejuízos, né, tanto cognitivo quanto emocional. Então, a gente precisa olhar e analisar todas essas questões. A pandemia, ela está judiando bastante, mas eu acredito muito no potencial do ser humano. Então, acho que a gente conseguiu adequar bastante em várias situações, e conseguimos nos ajustar. As crianças são incríveis, são criativas demais, então acho que a gente tem que olhar também esse lado, né? Mas sim, ela prejudicou bastante aí o relacionamento. Ainda bem que elas conseguem se adaptar, né, nesta época que nós estamos vivendo, que é algo muito difícil. Kátia Silene, psicóloga especialista em crianças, muito obrigado pela sua participação, enriqueceu bastante aqui o Questão de Ordem. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre este e outros assuntos. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Muito obrigada, uma boa tarde para todo mundo. Nós aqui agradecemos a presença da Kátia aqui no Questão de Ordem. Débora e Paulo, para a gente poder encerrar o papel da comissão, os próximos passos, haverá mais reuniões, como é que essa comunicação vai continuar acompanhando o caso do menino, outros que surgiram, outras pautas a partir de agora? Sim, nós pretendemos continuar, né, cada vez mais debatendo, né, a questão das pautas de políticas públicas, principalmente. E casos pontuais, Gabriel, me preocupa o seguinte: sempre que envolve criança e adolescente, os casos correm sob sigilo. Então, o caso desse menino, assim como de outras crianças, né, eles não podem ser abertos por respeito à criança. Exato. Porque cada vez que você fala e ela vem à tona de novo, ela volta para as redes sociais, você revitimiza esse menino. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, né? É lógico, é um crime que chocou, que deixou todo mundo perplexo, chateado, triste. Eu confesso, eu não dormi na noite desse crime, porque eu fiquei tão... A gente fica muito abalado, né? Sim. Mas eu penso assim, eu não vou fazer nada que exponha mais ainda esse menino. Colocar uma marca nesse menino. Isso. Que ele vai crescer sempre. Esse é meu medo, porque ele tem agora, ele está sendo cuidado
ele está protegido, cessaram-se as violações de direito. Nós temos que confiar naqueles que têm o papel de investigar e aplicar as penas. O Ministério Público, a doutora Andréia, está abriu o inquérito, está investigando, a polícia está investigando. Então, qual é a preocupação minha enquanto comissão? Esses relatórios, se eles vêm à tona de forma aberta, e aí a gente, mais uma vez, coloca esse menino numa situação... de fragilidade, né? Fragilidade e violência. Pensa, eu gosto muito de dar exemplo. Pensa se fosse um sobrinho seu, um sobrinho meu, do Paulo, de qualquer um de nós. Claro, essa exposição, uma hora, ela fica muito ruim. Exatamente. A gente vai destruindo. Então, ele tem que se recompor, ele tem que tratar essas feridas, ele tem que ser cuidado. E não que vai cair em esquecimento. Não, eu sou a favor e nós vamos acompanhar enquanto comissão, junto ao Ministério Público, junto à polícia, né? A apuração, porque a gente quer saber se houve falhas, se alguém falhou, por que falhou, como falhou. Isso, lógico, a sociedade vai cobrar isso e nós temos que cobrar isso, lógico. Mas eu penso assim, poupar essa criança... Sim. De mais exposição. O dia que eu vi a foto dele de novo, a foto de corpo inteiro, rostinho, nas redes sociais, eu juro que eu chorei. Porque eu falei assim, gente, a gente que trabalhou com criança há muitos anos e que trabalha e sabe, as pessoas, elas não fazem por mal, é porque elas estão sensibilizadas, mas elas esquecem do outro lado da história. Então, o que eu gostaria é que as pessoas olhassem essa criança pela perspectiva dele. Né? Nós temos que saber tratar com as nossas emoções. Né? A gente tem que segurar um pouco para não fazer mais vítimas. Né? Então, mas nós, enquanto comissão, vamos estar acompanhando esse caso, tudo. Mas, assim, sempre que trata de criança, isso que é importante, às vezes as pessoas pensam assim... não quer falar do caso. Eu fui muito cobrada nas redes sociais. Estão escondendo alguma coisa. Estão escondendo, né? Não é nada disso. A gente quer que todas as investigações sejam feitas, que tudo que tem que ser feito, né, apurado, seja apurado, mas que essa criança seja protegida, tenha a privacidade dela e a imagem dela preservadas. No nosso caso aqui, eu, a vereadora Débora, né, nós fomos também, compusemos hoje a comissão de representação aí da Câmara para acompanhar o caso. Evidente que toda comissão que a gente entra, nós procuramos dar sentido ao trabalho da comissão, pela casa, por aquilo que ela pode produzir, mas nós queremos chamar, na verdade, a Comissão de Criança e Adolescente, a tarefa da gente fazer uma reflexão, né, e olhar para o caso do Eduardo como sendo um caso de constatação de que há outros Eduardos, né, entre aspas aqui, não só nessas condições, e procurar também avaliar, analisar, propor a partir daquilo das violações que levaram até essa condição em que ele foi encontrado, né? Então, acho que isso que é a grande contribuição que nós podemos dar, não só para a política, né, mas para a história assim, da infância, da adolescência, para a proteção da infância, né, Débora? Sim. Então, acho que a nossa comissão, que a Débora é a presidenta, ela vai cumprir esse papel, né, aqui na casa. E a contribuição que vocês deram aqui para a questão de ordem foi muito importante. Parabéns ao trabalho dos dois. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou bastante, se interessou
A gente sabe que pode entrar em contato, a gente está vivendo uma pandemia, mas tem os canais através do site da Câmara, tem o WhatsApp da TV Câmara Campinas, 97829-3776, pode enviar mensagem para a gente, o número está aí na sua tela, tem a opção do QR Code também, pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, mira para este QR Code que eu estou apontando aqui e já vai cair no WhatsApp da TV Câmara Campinas. Qualquer coisa pode enviar mensagem para a gente que a gente repassa. Débora Palermo, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel, e mais uma vez eu faço esse apelo a toda a sociedade, né? Às vezes o algoz, o violentador, o abusador está do seu lado. Eu sempre lembro o caso da Isabela Nardoni, né? Todos lembram. Não foi um dia que, de repente, o pai chegou, abriu a janela e jogou ela para baixo. Às vezes começa com tapa, com grito, e é isso que a gente quer, ajudar essas famílias antes que o pior aconteça com as crianças. Então, denunciem, acreditem no Conselho Tutelar, acreditem na rede de proteção da criança e do adolescente, olhem com amor por nossas crianças. Paulo Búfalo, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação aqui no Questão de Ordem. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, agradecer também poder partilhar aqui com a vereadora Débora, contigo, Gabriel, e com toda a equipe aqui da TV Câmara, que cumpre um papel importante com debates e programas como esse aqui. E eu agradeço você aí de casa pela companhia, pela audiência. Questão de Ordem ao vivo nesta temporada 2021. Anote aí na sua agenda, conte para todo mundo. Toda quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, estaremos ao vivo, sempre com um tema importante para poder debater e, claro, com a sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau.